A paz do Senhor a todos. Eu quero falar hoje sobre Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Você está vendo aí na tela essa passagem bíblica. O Evangelho de João, o capítulo 1, que é chamado o prólogo do Evangelho de João, alguns pesquisadores dizem que as palavras do Evangelho de João, capítulo 1, fazem parte do hino que era cantado quando a igreja primitiva se reunia. E se você olhar bem, existe um certo ritmo nas palavras de João, capítulo 1. Por exemplo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Dizem também que esse hino da igreja do início do século cristão também era uma parte de uma declaração de fé da igreja primitiva. E que João, quando transcreveu essas palavras, ele estava dando selo de aprovação àquele credo primitivo da igreja que estava começando. Então, o Evangelho de João, no capítulo 1, o prólogo, fazendo um resumo, ela era um hino cristão da igreja primitiva e que também era uma declaração de fé daqueles primeiros cristãos. E que João, ao transcrever para o seu Evangelho essas palavras, esse hino, ele aprovou. Ele estava dizendo, realmente isso é verdadeiro. E João começa falando no princípio. Quando a gente vê essa palavra no princípio, a gente vai se lembrar lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio era o Verbo, nos remete ao princípio da eternidade. O princípio da criação de Deus, quando Deus criou os céus e a terra, está dizendo que antes que existisse o céu, a terra, antes que os anjos foram criados, já Deus existia. O Evangelho de João diz que se a eternidade tivesse um princípio, Jesus estaria nesse princípio da eternidade, junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus é eterno. Ele tem uma autoexistência. Ele não dependeu e não depende de ninguém ou de alguma coisa para vir a existir. Ele é eterno e a eternidade é uma característica de Deus. Então nós podemos dizer que Jesus é Deus. E a divindade de Jesus é de suma importância para o cristianismo. Aliás, é uma das bases fundamentais do cristianismo. Se Jesus não fosse Deus, a sua morte seria em vão. Se Jesus não fosse divino, era apenas a morte de um homem que morreu por causa das suas ideias, por causa da perseguição do sistema político, do sistema religioso e da sociedade, do modo geral, que ficou aborrecida com as suas declarações e do seu modo de ver a vida. Então Jesus não passaria de um mártir, e o seu sacrifício seria em vão. Não teria a eficácia que tem atravessado os séculos, uma eficácia de redenção. A salvação que Jesus ofereceu não servia para nada. E hoje se lembraria de Jesus apenas como alguém que morreu por uma causa. No máximo um super-herói, ou então uma memória a ser reverenciada, e há muito tempo já teria se perdido na história a pessoa de Jesus. Mas por ser Deus, a sua obra redentora é eficaz, tem atravessado séculos. Salvou no início do século cristão e continua salvando hoje no século 21. Porque a pregação, o Evangelho, a salvação oferecida por Jesus continua sendo eficaz em nossos dias. Jesus era Deus
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Talvez você diga, mas apenas uma referência que diz que Jesus era Deus? Não, já no Antigo Testamento há uma profecia do profeta Isaías que fala sobre o nascimento de Jesus, que fala sobre a vinda de Jesus encarnado aqui nesse mundo. Isaías 9,6 diz, falando de Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Jesus, Deus Forte. Isaías declara que esse menino que nasceria lá em Belém, da Virgem Maria, ele seria Deus Forte, Pai eterno, ou Pai da eternidade. Se a eternidade tivesse um pai, Jesus era o Pai da eternidade, é o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então nós vemos em Isaías 9,6 que a eternidade de Jesus é bem declarada pelo profeta. E se nós fôssemos olhar mais algum versículo que nos fala sobre isso, nós vemos lá em Hebreus que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, em Jesus não há sombra de variação. Como Deus, ele não sofre as consequências do tempo. O tempo não passa para ele, porque ele é eterno. Então nós vemos aí a importância de nós crermos em Jesus como Deus. E por isso o irmão João, o evangelista, ele começa de uma maneira maravilhosa o evangelho. E todos nós, todos os cristãos, conhecem de cor esse versículo. Nós vemos nesse versículo ritmo de uma poesia que alegrava os corações da igreja primitiva e que nos alegra ainda hoje em dia, e muito mais hoje, porque nós sabemos que há uma promessa de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós cremos num Salvador que é eterno. Nós cremos num Salvador cujo sangue derramado na cruz do Calvário é eficaz para nos trazer alegria e paz e tranquilidade para a nossa vida presente e vida futura. Nós cremos num Salvador que é Deus, um Deus que se lembrou de nós, que nos amou a ponto de se sacrificar para a nossa felicidade eterna. Quem tem Jesus, quem diz tudo, diz um corinho da igreja cristã e que nós cantávamos quando nós éramos criança. Quem não tem Jesus, não tem nada. Em Jesus nós temos alegria, em Jesus nós temos salvação, em Jesus nós temos felicidade, em Jesus nós temos segurança, porque Ele é o Deus eterno. O fato de Jesus ser Deus não é algo inédito do século XXI. A igreja primitiva, os primeiros cristãos tinham tanta certeza que Jesus era Deus, que eles, nas suas declarações de fé mais antigas, falam sobre a deidade de Jesus. E nós vemos Tomé, aquele discípulo que não viu Jesus ressuscitado junto com os outros discípulos. E quando disseram, olha, Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Ele disse, se eu não ver Jesus ressuscitado, não colocar minhas mãos nas chagas, nas feridas de Jesus, eu não vou acreditar que é Ele. Eu vi Jesus morrendo na cruz do Calvário. Eu vi Ele sendo sepultado. Então, eu vi a situação com que Ele foi sepultado. Um homem de dores, sofrido. Então, é impossível. E por isso ele é chamado do discípulo incrédulo. E quando Jesus apareceu para ele, Jesus mandou que ele tocasse nas suas chagas. Ele não chegou a tocar, ele ajoelhou-se diante do Senhor e disse, meu Senhor e meu Deus. Então, os discípulos tinham convicção de que Jesus era Deus. Então, se eles tinham essa convicção, se eles sabiam que se tratava de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, então nós não podemos mais ter dúvida nenhuma. O nosso Salvador é o nosso Deus.
O nosso Salvador é o nosso cuidador. O nosso Salvador, ele morreu na cruz e a sua morte é eficaz, porque foi o Deus morrendo em nosso lugar. Deus pagando pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, diz a palavra de Deus, nós somos curados. Que você seja abençoado por esse Jesus, que é Deus eterno, que é o príncipe da paz, que é maravilhoso, que é Deus forte e que é nosso conselheiro. Amém.